Perguntas e respostas 21. Perguntas e respostas 21. Nós aprendemos com os erros dos outros? Nós aprendemos com os erros dos outros? Sim. Quando vi o homem que odiava atacado na loucura, descobriu o amor. Quando vi o homem vingativo sob o peso do remorso, achei a leveza do perdão. Quando vi a tortura dos maldosos, compreendi a paz dos bondosos. E na verdade é isso. Todo mundo diz assim, será que nós temos que passar por tudo na vida? Não. Quando nós percebemos que alguém está passando uma dificuldade, está errando, está fazendo alguma coisa que o prejudica e vai lhe trazer sofrimento, por que nós temos que fazer e repetir a mesma atitude, a mesma ação e passar pela mesma provação, pela mesma dificuldade? Então, se nós pensarmos que existem essas pessoas que estão dando exemplos para nós de como não fazer e procurar fazer o contrário, não criticar nem condenar, não, de jeito nenhum. Os erros e acertos fazem parte da vida do ser humano. E nós também somos seres humanos. Então nós temos que entender isso e pesquisar realmente até que ponto nós estamos seguindo um caminho melhor. Que Deus nos ajude sempre a fazer esse caminho melhor possível, né? E nós vamos caminhar juntos, com certeza. O que é o nosso presente e o que é o nosso futuro? O que é o nosso presente e o nosso futuro? O nosso presente é reflexo do nosso passado, onde praticamos atos errados e corretos. Os erros nos trazem as dores, os acertos trazem a experiência e a sabedoria. O nosso futuro será o reflexo do nosso presente. Se queremos ter um presente para nós, você dar um presente para você, já pensou que legal? Você chegar e falar assim, vou dar o melhor presente para mim, faça uma ótima encarnação presente. A do passado, nós temos que colher e semear novamente o terreno que nós destruímos. As amizades, o carinho, o amor, enfim, seja lá o que for. Nós temos que, neste presente, recuperar os erros do passado, aprimorar as experiências legais que nós tivemos, para que o nosso futuro seja um presente para nós. Vamos fazer esse presente para nós? Com certeza. Durante a gestação, o espírito habita o ventre materno. Durante a gestação, o espírito habita o ventre materno? Não. O espírito, durante o período de gestação, não habita o ventre materno. Apenas está ligado pelo liame, que é um laço fluídico que o prende ao feto, e aumenta o estado de perturbação à medida que o nascimento se aproxima, perdendo toda a consciência de si mesmo, não presenciando o nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolverão com o crescimento natural e gradativo dos seus órgãos. Então, durante a gestação, o espírito não habita o ventre materno, ele não fica no ventre materno, porque é um estado de perturbação muito grande da reencarnação. Então o que acontece? Nesse período de 9 meses, ele fica, até o 6º mês, mais ou menos, ele fica ligado por esse liame. Então ele está sentindo tudo que a mãe passa, a raiva, as coisas doces, azedas, amargas, ele vai diferenciando tudo aquilo que a mãe vai ingerindo ou sentindo. Só que ele não está ali dentro, está desenvolvendo o feto, mas ele está no plano espiritual, recebendo as orientações, os cuidados, para que ele não desista de nascer, que ele pode provocar o seu aborto. Então, para que isso não aconteça, embora será respeitado sempre o seu livre-arbítrio, o plano espiritual, então, vai cuidando dele, dos seus tormentos, das suas perturbações que vão advindo dessa gestação. Tudo pode acontecer nessa gestação. Ele ser amigo da mãe,
ou ser amigo do pai. Se o casal discute, ele pode sentir. Só que, como ele não está ali, só está ligado, e há perturbação por causa disso, tudo que a mãe reflete, ele sente. Que ele está ligado com a mãe e não com o pai. Então ele pega e é orientado, desligado um pouco dessa forma que ele recebe as sensações da mãe, por alguns instantes, por algumas horas, onde haja necessidade de ser equilíbrio. E quando vai chegando a época de nascer, realmente nascer, ele perde então essa noção, não sente mais nada, mais ou menos uns 3 meses, um pouquinho menos. Então aí ele já está no ventre da mãe, posicionado para nascimento, só que aí ele já não tem mais sensação nenhuma, é como se estivesse adormecido, ok? Porque se ele tivesse todas as sensações primeiras que nós falamos, o espírito tem medo de reencarnar, então ele poderia provocar muito bem a sua morte. Então é por isso que há esse período que ele fica nulo de pensamento, de observações, de sentimentos, etc. E aí então ele nasce. Então quando ele respira, chora, tal, ele entra no mundo. Aí ele vai recuperando gradativamente as suas capacidades dentro dos limites desta encarnação e vai conhecer sua mãe, seu pai, sua nova vida e vai com o tempo desenvolvendo. Tá ok? Então o espírito não habita o ventre materno, vamos jogar até uns 6 meses, 6 meses e meio. Daí sim ele habita, mas ele fica nulo de sensações, para não provocar o aborto. E depois ele nasce tranquilo e segue a sua reencarnação. O que é o passe por imposição de mãos? O que é o passe por imposição de mãos? É a técnica mais comum e universal na aplicação de passes. Concentrar-se, pedir auxílio ao plano espiritual e posicionar a mão espalmada sobre o paciente para que seja amparado. Jesus assim o fazia. Então tem várias formas de se dar o passe. Tem o passe que se chama mediunizado, onde a pessoa pode tocar, pode falar, enfim. Cada casa, cada centro pode fazer de uma forma. Alguns fazem de forma errada, com certeza. Há diferenças dos médiuns. De repente, acha que pode falar tudo o que sente, no caso mediúnico, pode falar tudo o que sente, ou simplesmente ter preferência, gostar de você, você cai com ele. Ele é mais carinhoso com você, mais afetuoso, é como se de repente ele quisesse cuidar de você. Então todos esses erros, se o médium não estiver bem preparado, ele pode acontecer no mediúnico. No passe de imposição de mãos, por exemplo, não. Você chega, fica na frente ou sentado, dependente, mas ele só coloca a mão sobre você. Então Jesus fazia isso, ele colocava a mão quando dava o chamado passe, né? A energia, etc. Ele colocava e falava, vai com Deus. Então, esse é o passe de imposição de mãos. Seria mais ou menos, quando a criança tem 2, etc. O que a mãe faz? Ela põe a sua mão encostada ao estômago, por exemplo, a barriguinha que está doendo. E ali, teoricamente, ela está dando um passe de imposição de mãos, dando a sua energia calorosa, quente, amorosa e curativa também, certo? Relaxante. Então, o passe de imposição de mãos é isso. Mas, lógico, requer um preparo, alimentação, uma série de cuidados, para chegar na hora de estar apto a dar a sua melhor energia possível, aliada à energia do mundo espiritual. O que é Espiritismo? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus e veio através da falange espiritual, entre aspas, denominado Espírito da Verdade. O Espiritismo é uma ciência que demonstra os fatos reais, os chamados milagres ou fatos naturais, sobrenaturais, que tanto nos assustaram em épocas passadas.
É uma filosofia que mostra como podemos caminhar serenamente pelas estradas da vida cheia de espinhos, pedras e sofrimentos. É uma religião que mostra um Deus que perdoa e que nos dá novas oportunidades para evoluirmos. Não promete o céu ou o inferno. Nada, na verdade, promete, pois o céu e o inferno estão dentro de nós mesmos. Então, o que o Espiritismo é? Uma ciência, uma filosofia e uma religião. Se dissermos que o Espiritismo é só ciência, ou só religião, ou só filosofia, ele não é Espiritismo, ele é os três. Lógico que tem pessoas que são mais aptas a trabalhar com a parte científica, ou com a filosófica, ou com a religiosa. Mas as duas que ficam mais ligadas é a filosófica e a religião. A ciência realmente são pesquisas, então não que as pessoas que são mais aptas para filosofia e religião não vão até a ciência. Eles não são pesquisadores, mas estão estudiosos quando há necessidade, vão na parte científica buscar a resposta sim. Então você nunca pode dizer que eu adoro Espiritismo porque Espiritismo é ciência. Eu adoro Espiritismo porque é filosofia ou religião. Não. Vá dentro da sua aptidão maior e se dedique. Mas não esqueça que são três coisas que nós devemos ter. E a filosofia pede para nós caminharmos com serenidade pelas estradas da vida cheia de espinhos, pedras e sofrimentos. Ou seja, para nós pensarmos, avaliarmos, sentirmos e fazermos reflexão daquilo que estamos vendo, sentindo, passando, querendo. É uma filosofia tranquila. Ela vai nos dar o equilíbrio que nós precisamos. E nós precisamos, então, dar uma paradinha. Dar uma parada, pensar, analisar o que nós queremos, o que estamos fazendo, o que nós pretendemos. A ciência, a parte científica, ela vem demonstrar de forma natural que os milagres, aqueles fatos que eram fenomenais, sobrenaturais, eles não existem, eles são normais. Muitos deles não temos conhecimento como ele nasce, como ele surge, mas ele tem uma explicação com o tempo, cada um deles vai ser explicado. Então, ninguém é curado se Deus não permitir. Então, esse chamado milagre que às vezes acontece, de nós sermos curados, foi um milagre. Não foi um milagre. Havia na reencarnação dessa pessoa a possibilidade de acontecer, entre aspas, o que nós julgamos milagre. Estava morta e de repente está viva. É mais ou menos isso. Sobrenatural, não existe nada sobrenatural, porque quem provoca o sobrenatural são os espíritos inferiores e o nosso medo, o nosso temor. Então somos assustados, somos medrosos, etc., por causa disso. Mas quando se aprende e vai tendo contato, aprende a ter contato como com os vivos, de uma forma natural, isso deixa de acontecer assim tão horripilante, tão massacrante. Não é filme de terror, nada, não. Mas, lógico, sempre vamos ter medo do desconhecido. Isso é natural em qualquer atividade, um emprego novo, um curso que nós vamos fazer. São coisas que nós devemos aprender, estudar e, enfim, praticar. E é uma religião que mostra um Deus que perdoa, um Deus que não castiga e que nos dá novas oportunidades e nós evoluirmos, e a evolução é necessária para o nosso espírito. Nosso espírito precisa evoluir, precisa chegar à pureza de Jesus, dos espíritos puros. O Espiritismo não promete nada. Não promete o céu nem o inferno, pois o céu e o inferno diz que está dentro de nós. Tudo que nós falamos assim, eu vou para o purgatório, eu vou para o inferno, eu vou para isso, para aquilo. A nossa vida tem época que é um verdadeiro inferno. Tem época que é um verdadeiro paraíso. E tem o purgatório, que é a limpeza desses erros do passado, do presente, para no futuro não levarmos essa matéria suja que nós construímos durante as duas vidas passadas, presentes, etc. Então, tudo isso nós devemos pensar, analisar com muita tranquilidade. Deus não castiga, nós nos castigamos. Enfim, nós fizemos, temos que pagar. Correto? Então,
tranquilo contra isso. Não se preocupe muito que as pessoas fiquem dizendo para nós um monte de coisas, etc. Não, deixa tudo tranquilo. As pessoas falam assim, o que é o nosso karma? O que é o nosso karma? O karma é o resultado de todas as violações que fizemos contra as leis divinas, sejam elas de caráter individual ou coletivo. Na verdade, Kardec usava ação e reação, causa e efeito. Não usava karma. Karma vem de outras filosofias. Mas ficou, como tem mais ou menos o sentido disso, então foi usada, começaram a usar, então fica sendo a gente falar o karma. Então, tudo aquilo que nós fizemos de errado contra as leis divinas, seja ela de caráter individual ou coletivo, participamos de grupos agitadores, destruidores, não pacificadores. Pacificadores nos dá crédito bons. Mas agitadores, destruidores, pessoas que se unem para fazer maldades, mesmo que seja a maldade mais simples que você imaginar, assustar, por exemplo. Né? E para o escuro o grupo fica lá e a pessoa vai passar e fica assustando um lá na frente, outro aqui atrás. Imagina a pessoa ficar 10 metros assustada, pode até ter um infarto. Então você pode até destruir, coletivamente, você está participando, pode destruir uma vida. Ou essa pessoa fica tão destruída emocionalmente que nunca mais se recupere nem com a ajuda de psicólogos ou psiquiatras. Mas remédio vai ter que tomar com certeza. E as violações individuais, aquilo que nós fazemos porque achamos que estamos certos, que é o correto é isso, que dessa forma vai ser melhor e às vezes violentamos ambientes, pessoas e a nós mesmos. Vai ter que esse atos de ação e reação, de causa e efeito, o chamado karma, ele virá, com certeza, com o tempo, sem dúvida nenhuma ele virá. O homem é formado, quando encarnado, de 3 partes. Quais são as 3 partes? O espírito, que é o ser inteligente. O espírito, que é o ser inteligente. O perispírito, que é o corpo espiritual. Corpo físico, que é o veículo para o nosso progresso espiritual. Corpo físico é essa morada que nós estamos tendo nessa encarnação. Então, quando o homem está encarnado, ele tem o espírito, que é eterno, e que é o ser inteligente, comanda tudo, manda as ordens, comete os erros e acertos segundo a sua vontade. E ele é responsabilizado por isso. O perispírito é o corpo espiritual. Como o espírito não tem uma forma, é uma chama, uma luz, qualquer forma que nós dermos, Deus criou esse corpo espiritual para ser visto, a pessoa se mostrar. Então, quando nós desencarnamos e queremos aparecer para alguém nesta vida, em sonho ou por visões, nós vamos nos mostrar com essa aparência que nós temos. Só que a carne já ficou, já destruída pelo enterro, pela cremação. Então o que fica é o perispírito. E voltamos sempre a reprisar, é um ponto muito importante o perispírito, e no nosso canal, na parte de espiritismo, está lá ensinado em 4 partes. O perispírito. É muito importante saber disso. O que é, para que serve, porque é fundamental o seu conhecimento para entender certas ações de espíritos encarnados e desencarnados. E o corpo físico, essa morada que Deus nos deu, que nós devemos preservar muito mais do que nós preservamos. Menos vícios, noites mal dormidas, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que prejudicam o nosso corpo. Se nós tivéssemos um cuidado maior, nós chegaremos até uma idade com o corpo mais satisfatório, melhor. Poderia até ter a doença que faria parte da nossa aprovação, mas ela não doeria tanto como dói hoje pelo nosso descuido até ela chegar.
Então, o espírito, quando encarnado, é formado de 3 partes. O espírito, que é o ser inteligente. O perispírito, que é o corpo espiritual. E o corpo físico, que é o veículo para o nosso progresso. Certo? Muito bem. Se nós pensarmos que nós estamos sozinhos, estamos errados. Por isso a pergunta: é fácil viver quando se tem um amigo? É fácil viver quando se tem um amigo? Sim, precisamos ter alguém para conversar, desabafar, nos corrigir e nos orientar, rir e chorar conosco de alegria ou de tristeza. Então, o que acontece? Por que é mais fácil de viver quando se tem um amigo? Porque nós podemos ter os nossos momentos com alguém que vai entender que nós estamos errados e vai nos corrigir no momento certo. Não vai sair criticando, julgando e condenando como a sociedade faz. Ele vai saber o momento de nos corrigir. Se houver necessidade agora, ele será enérgico conosco e, vamos dizer assim, ele fala para nós: fica quieto, não fala nada, vem comigo aqui, e leva para fora do ambiente, enfim, de onde estiver. Mais tarde, se não houver necessidade disso, mais tarde, quando estiver mais calmo, o amigo chega e vai conversar. O que aconteceu? O que você fez? Por que você fez? O que você estava pensando? E vai saber o que ocorreu dentro dele. Com certeza, houve um desequilíbrio. E esse equilíbrio provocou a reação mais dura. E o amigo então vai falar: olha, toma cuidado, procura descansar, relaxar. Então, nossas perguntas e respostas 21 termina por aqui. Que Deus nos abençoe e nos dê força, e espero que sirva para vocês. E para mim serviu, tá? O que eu levo para vocês, eu levo para mim também. Um abraço a todos.